Regra de transição do pedágio 100%. Mais uma regra de transição que a reforma da Previdência trouxe para a gente, como uma tentativa de diminuir o problema de quem estava em vias de se aposentar e foi surpreendido com a mudança absoluta das regras do jogo. Pois bem, essa regra de transição do pedágio 100%, ela prevê uma possibilidade muito interessante de aposentadoria do ponto de vista financeiro. Por quê? A reforma da Previdência, além de mudar as regras de concessão das aposentadorias programáveis, também mudou a forma de cálculo dessas aposentadorias. E, via de regra, diminuiu muito o valor dos benefícios. O cálculo passou a ser muito prejudicial em relação ao que a gente tinha antes da reforma. Esta regra de transição é uma regra de transição que tenta compatibilizar isso de alguma forma, ou seja, permitir que a pessoa se aposente respeitando em alguma medida, pelo menos parcialmente, os novos requisitos, mas se ela cumprir essas novas determinações, ela vai ter uma forma de cálculo mais benéfica, parecida com aquela que ela tinha antes da reforma. Vamos primeiro para os requisitos. O que a pessoa precisa ter para se aposentar pela regra de transição do pedágio 100%? Idade. Precisa ter pelo menos 57 anos de idade se for mulher. 57 anos de idade se for mulher. Precisa ter pelo menos 60 anos de idade se for homem. 60 anos de idade se for homem. Precisa ter 30 anos de contribuição, no mínimo, se for mulher. E 35 anos de contribuição, no mínimo, se for homem. E precisa pagar o tal pedágio, que é esta conta aqui. No dia da reforma, 13/11/2019, eu vou ver quanto tempo faltava de contribuição para que aquela pessoa chegasse nos 30 anos se fosse mulher ou 35 se fosse homem. No dia da reforma, quanto tempo faltava para aquela pessoa completar o tempo mínimo necessário. Por exemplo, eu sou mulher, precisava de 30 anos. Na data da reforma, eu tinha 25 anos. Para mim, no meu caso, faltavam 5 anos de contribuição. O meu pedágio vai ser 100% disso. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que chegar nos 30, né? Vou ter que trabalhar até chegar nos 30. E depois disso, vou ter que trabalhar mais 5. Trabalhar a quantidade, ou melhor, contribuir pela quantidade de tempo que faltava lá na data da reforma para eu chegar no tempo de contribuição mínima. Não importa se faltava para mim 5, 10, 15 anos. Essa regra de transição, ela não é feita só para quem estava muito pertinho de completar o tempo, tal como é a regra de transição do pedágio 50%. Essa regra pode ser usada para todo mundo que já estava no INSS antes da reforma, mas nem sempre ela vai ser vantajosa e possível, porque a depender do tanto de tempo que me faltava, é muito difícil que eu consiga trabalhar todo o tempo que faltava, ou seja, chegar nos 30 ou nos 35 anos e ainda ficar pagando o INSS trabalhando por mais uma quantidade de tempo, por mais uma quantidade de tempo, igual àquela que faltava na data da reforma. Então, vou precisar de idade, 60 anos para homem ou 57 para mulher. Vou precisar do tempo de contribuição, 30 anos para mulher, 35 para o homem. E vou precisar do pedágio, que é 100% do tempo que faltava na data da reforma para que eu chegasse na contribuição mínima. E a vantagem que eu falei que existia e que estava no cálculo? Bom,
essa aposentadoria ela é paga no valor de 100% da média contributiva. 100% da média contributiva. Vou pegar tudo que a pessoa pagou ao longo da vida, de 7 de 94 até o dia que ela fez o pedido da aposentadoria, e vou pagar para aquela pessoa exatamente o valor da sua média contributiva, sem fator previdenciário, sem redutor, sem percentual, sem nada. 100% da média contributiva, o que é uma raridade nos cálculos atuais dos benefícios previdenciários. Pedágio 100%, mais uma regra de transição que é importante a gente conhecer, e eu espero que você tenha compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.